E em função dessas palestras, e principalmente com relação à última, eu estava lembrando que, quando a Beth falava, eu fiz endocrinologia durante o período de 61 a 66, me formei em 66, e, portanto, eu vivi a evolução do conhecimento da reprodução humana nesse tempo e, principalmente, trabalhei, logo depois de formada, com uma pessoa que tinha trabalhado com o Pincus, o médico que construiu a primeira pílula anticoncepcional. E foi uma experiência muito interessante de vida para mim. Trabalhei muito tempo com esse pesquisador, mas ele tinha uma característica muito particular. Ele não deixava eu ler nada antes dele. Então, ele escondia as revistas científicas. Todas as revistas de endocrinologia que ele recebia, ele escondia e fechava a chave. E eu pegava a chave, porque eu ficava muito tempo no hospital, eu pegava a chave e lia. Então, a consequência que teve foi que eu aprendi muito esteroides, bioquímica, tudo, até que fui fazer bioquímica mesmo, uma bioquímica de reprodução. Então, é interessante isso. Vamos voltar aqui nessa palestra, eu vou estar falando mais a respeito de alguma coisa que é a biologia da reprodução, mas a biologia da reprodução sendo vivida no tempo do nosso conhecimento mesmo. Portanto, no tempo onde ela se desenvolveu, onde ela ficou sendo esclarecida. E, em função disso, eu digo, eu não sou bioeticista, eu me envergonho diante de bioeticista. Eu sou uma usuária da bioética, porque a decisão da endocrinologia é exatamente essa, porque a descoberta científica traz o hormônio, como a Elizabeth colocou. Traz o hormônio que você vê aquela coisa, aquela criatura lá com aquela fórmula maravilhosa e começa a pensar naquilo, primeiramente no valor, exatamente se aquilo tem um valor real para a biologia, né? Ou se seria um perigo potencial. Então, inicialmente, eu lembro, a surpresa maior era saber que aquilo era um hormônio que não era tão natural assim, porque o Pincus, quando resolve descobrir a pílula, ele descobre basicamente um meio muito econômico de produzir um estrogênio que é muito barato e que não é o estrogênio natural. E hoje a gente sabe que esse estrogênio polui os rios do mundo e muda a natureza, muda o sexo dos animais. Então, na realidade, a gente ainda traz um pouco daquele receio, daquele medo que se possa ter dessas substâncias. Mas, junto com isso, vem a lei natural que surge, salta do coração e mostra que há alguma coisa além daquele perigo. O prejuízo que daí, no avanço da ciência, que nós vamos ver um pouco aqui nesse tanto que eu vou seguir, dá essa ideia de quanto desastre essa endocrinologia tão maravilhosa, essa química, bioquímica tão espantosa, pode trazer se não for bem utilizada. Então, quando essa equipe me colocou essa proposta de falar filhos, dom ou direito, inicialmente eu me senti com uma provocação, porque talvez seja esse o papel um pouco de uma equipe organizadora de um evento de bioética, porque bioética a gente discute no dia a dia, no lado do leito do paciente, ou na nossa casa, ou diante de uma dificuldade no trabalho, né? E eu fiquei pensando, inicialmente, o que seria dom e o que seria direito e por que eu teria que falar isso
num evento que valorizava a vida humana. Então, passe o próximo, por favor. Eu fui pensando inicialmente o que era dom e o que era direito. Então, sabemos que dom é uma dádiva, um dote natural, vem do latim dono, e é um presente. E direito é alguma coisa que seja correto, que é justo e é justiça. Então, pensaria inicialmente assim. Temos dois modelos de dom. Vamos ver dons biológicos com características humanas. Uma pessoa de olhos azuis, altura maior que 1,70 m, ou outra pessoa de olhos castanhos, menor que 1,70 m. E, nesse sentido, essa pessoa poderia estar com os olhos muito bem, ok, ela acha bonito, vai estar bem, e a altura para a sociedade está para lá de boa, então estaria ok. E essa outra pessoa que está de olhos castanhos, ela até pode, hoje em dia, pela tecnologia das lentes cromáticas, pode fazer uma lente que deixa o olho quase azul, só que ela tem limite. Então, ela tem esse limite que é o limite da estatura, ela não consegue fazer muita coisa além da genética, porque nem o hormônio que é dado não consegue ultrapassar. Aí eu digo, mas será que isso pode ser reproduzido? Pode passar, por favor? Pode ser reproduzido na questão da reprodução? Será que um filho é dom ou será que ele é um direito? Vamos falar sobre isso, eu não vou expressar nenhum valor agora, mas vamos falar sobre isso a seguir e vamos ver, por exemplo, como o avanço da tecnologia vem tentando colocar na humanidade, exatamente a partir do uso dos anticoncepcionais, que o filho é alguma coisa que eu posso ter na hora que eu quero ou não ter. E, com isso, fazer uma cisão, que já foi tratado muito claramente pelo Valdir, que é aquela primeira divisão entre sexo, entre sexualidade e amor humano e a reprodução. Então, as consequências que hoje em dia são cantadas, esse ano, está sendo cantada a construção da primeira pílula anticoncepcional, nós temos, pode passar? Nós temos algumas coisas para falar e relembrar da genética da reprodução, genética e biologia da reprodução. E nesta questão que nós já tratamos aqui com os dois palestristas da tarde, a questão da sexualidade, que é, de qualquer forma, uma capacidade, um dom natural, uma capacidade de produzir células germinativas. Mas uma pessoa sozinha não consegue reproduzir. Mas ela tem a genética e a biologia dos sexos, nos leva a uma característica específica para o sexo feminino e outra específica para o sexo masculino. E só a união dessas duas pessoas é que pode ter o dom da reprodução. Pode ter ou não o dom, porque é possível que uma delas tenha algum problema nessa área. E aí isso se geram problemas graves, principalmente de insatisfação para aquelas pessoas que não estão amparadas para entender essa situação. Mas é um paradigma que a gente busque tanto uma incapacidade para reproduzir, uma incapacidade ao menos temporária para reproduzir, que nos cause tanta infelicidade não ter filho, né? Então, essa participação na criação, essa procriação, que é uma característica que depende da genética e da biologia masculina e feminina. Vamos ver um pouquinho dela, vamos seguir. Então, recordando aqui, a Cláudia colocou isso aqui de manhã, mas a gente está mostrando novamente para aquelas pessoas que
a gente podia lembrar, aqui é um útero, estamos falando um pouquinho inicialmente só da reprodução feminina, que há um lançamento de uma célula germinativa, um folículo, do folículo ovariano sai um óvulo, esse óvulo ele é abrigado, amparado por essa parte do útero, que envolve e coloca ele a caminho do encontro. A caminho do encontro, se acontecer esse encontro, a caminho do encontro com o espermatozoide. E esse encontro, que se dá aproximadamente no terço proximal desse órgão, progride com aquela multiplicação celular até se instalar, se houver possibilidade, na parede do útero. Então, esta é a situação da reprodução feminina, a capacidade de produzir óvulos, e essa capacidade é limitada, como nós vamos ver daqui a pouco. E esse óvulo se encontra com o espermatozoide a partir do momento do encontro do casal, que tem a sua estrutura física própria, apropriada para esse encontro. Próximo, por favor. Aqui o encontro detectado, o espermatozoide, o óvulo, próximo. E aí a ideia de que este encontro se dá porque dois seres humanos dos sexos, respectivamente, masculino e feminino, se chamam para a vida, se chamam para o amor. Esse amor que a gente ouviu, esses depoimentos tão bonitos que nos precederam. Então, pensando assim, pode passar, nessa união, nós temos a união da biologia feminina com a masculina e a produção, a criação dentro da procriação do filho. E essa figura está colocada aqui por gosto para mostrar a vocês que, embora isso seja um conjunto, esse conjunto pode representar a família, eu colocaria esse conjunto com muita atenção. Por que eu falo com muita atenção com esse conjunto? Porque durante 9 meses, ou algum tempo próximo a isso, nós vamos ter a criança unida à mãe. Unida à mãe de uma forma que a mãe tem que ser enganada, o organismo da mãe tem que ser enganado para não eliminar essa criança, porque ela é diferente de várias formas. Primeiro, porque é um indivíduo único. Segundo, porque, do ponto de vista imune, ela é totalmente diferente e, normalmente, este ser seria jogado fora caso não houvesse um mecanismo na unidade da gravidez que fizesse com que esse processo de imunidade, que seria provocado pelo embrião, fosse de alguma forma escondido ou disfarçado. Um hormônio que faz isso com muita propriedade é a gonadotrofina coriônica, que todo mundo conhece, ligadinha com a fisiologia da gravidez, porque é ela que até detecta quando a pessoa se detecta para fazer o diagnóstico de gravidez, né? Então, esse hormônio, que é um dos principais da gravidez, ele coloca a mulher em defesa. Ai, desculpa. Eu tenho que me ausentar, porque, como vocês já repararam, todos os bichos já foram embora, porque eles vieram buscá-los para uma missa. E agora chegou a minha vez, né? Então, eu tenho que me retirar agora. Agradeço a presença de vocês. Amanhã nos encontraremos aqui novamente, né? Desculpa. Eu vou aproveitar a interrupção, que eu estava esperando ali aflito, mas sem poder interromper. Maria de Jesus Gomes e Marenilde Rodrigues Dutra. A comitiva está esperando vocês
lá embaixo. Então, se vocês quiserem esclarecimento, cheguem aqui, por favor, as duas. Maria de Jesus Gomes e Marenilde Rodrigues Dutra. Então, a dona Nazaré e toda a equipe esperam na saída. Obrigado. Obrigado, desculpe. Bom, então, este processo que é aqui representado pela gravidez, pela gestação na família, dentro da família, desse conjunto, tem algumas condições que são muito importantes para a evolução da criança. E é isso que se perde em tempos de tecnologia e em tempos de anticoncepção, que é a relação do binômio mãe-feto. Mãe e embrião, mãe e criança. Esse binômio passa a ser perdido. E é tão perdido que se começa a apregoar fortemente, após o uso da pílula, a questão da liberdade da mulher. É lógico, deu liberdade para o trabalho, para outras condições, mas a liberdade de ter ou não filho, e a liberdade que vem logo depois, que é bastante perversa, que é dispor do filho que está gestando, com esse apoio que algumas pessoas acabam dando ao aborto, ao processo de abortamento. Então, esse binômio deve ser cuidado, deve ser tratado, e quem trabalha com a prevenção dos abortamentos, principalmente dos sociais, sabe que é por onde a gente começa a trabalhar para recuperar o amor, esse dom natural da mulher de gestar o filho. É bem biológico isso, mas é também uma coisa humana, como eu acho que foi o Valdir que colocou, que o ser humano é o único que sabe que o filho é o fruto da sua união. Tem um livrinho do Mark Twain que eu acho bonitinho, que é a história do Adão e Eva, que fala que o Caim ficou um tempo... Não, Adão ficou um tempo muito... É uma ficção do Mark Twain. Sem saber quando nasceu Caim. Que ele dizia, mas o que é aquilo? Aquele bichinho que chora, aquela coisa que me incomoda quando eu quero descansar e tal. Porque é aquela situação do reconhecimento do filho como o produto do amor, que é uma coisa que vem se colocando na humanidade e cada vez mais deveria estar mais forte, quando na realidade se perde por uma pressão. E essa pressão nós vamos colocar aqui rapidamente a seguir. Pode passar. Então, o embrião prossegue. Vamos fazer uma sequência rápida, só para mostrar que ele é produzido ele se forma na trompa, depois vai para o útero. Pode passando, por favor. Essa é uma sequência que do zigoto vai até o final da gestação. É um processo, é um contínuo que vai se produzindo, vai evoluindo sem nenhuma linha de separação. Aqui é uma linha de identificação de tempos do desenvolvimento embrionário. Esses tempos são para a noção de embriologistas, para saber que momentos nós estamos trabalhando e estamos tratando da idade do desenvolvimento daquele embrião. Passa o próximo, a sequência toda, quando se forma a vesícula, o próximo, e a seguir, pode ir continuando. Aqui, circulado, estava a situação, são idades onde são propostas algumas leis para a interrupção da gravidez ou abortamento. Pode passar adiante. Aqui já bem formado, aquele embrião que a Cláudia passou anteriormente. Pode passar. Pode passar. E aí a gente para de novo para pensar o que aconteceu e por que nos dias atuais a gente tem essa pressão
de desconhecer essa criança que nasce e que vai se desenvolver sob os nossos cuidados. Da onde vim, quem sou, tenho algum valor e para que existo. E aí eu volto a reforçar a biologia feminina limitada, que é a biologia da reprodução feminina. E isso é porque nós vamos passar a seguir a evoluir no avanço da tecnologia e como que ela puxa isso ou pressiona a sociedade para pensar que o filho possa ser um produto do desejo ou possa ser desprezado porque não é um produto do desejo. Então, aqui eu gostaria de lembrar, porque as mulheres têm uma característica de ter uma limitação para a sua capacidade reprodutiva. Essa limitação da capacidade reprodutiva feminina é alguma coisa muito importante, que tem que ser estimulada. Portanto, é um período, esse dom, esse tesouro da produção de células reprodutivas e da capacidade de reproduzir, é alguma coisa que a mulher tem entre os 21 anos e, no máximo, 45 anos. E essa situação é uma situação que não pode ser postergada. A sociedade atual leva a mulher para o trabalho, a pílula levou a mulher para o trabalho, muitas mulheres estão fora do lar. E elas cada vez mais postergam. E quando elas vão ter filhos muito tardiamente, às vezes já não pode mais ter filhos, ou então vão ter condições muito maiores de ter crianças com defeitos físicos importantes, com problemas genéticos, que seriam evitados se ela tivesse usado a sua capacidade reprodutiva durante o período de vida ideal. Pode seguir. Aqui também é outra limitação da situação da produção de gametas femininos. A mulher produz só 2 gametas por mês, no máximo 2 por mês. Em geral é um óvulo por mês que ela põe. Está aqui uma brincadeirinha de 2 ovinhos de pombinhas. A cota ovulatória mensal é 2 no máximo. E esse 2 é de um sucesso reprodutivo maravilhoso. Então, mas é só 2 por mês. E se nós pensarmos, são 2 por mês que vão esgotar ao final de um tempo muito próximo. Começa aos 20 e termina aos 40. Com qualidade, ao menos, é essa a situação. Então, essa condição tem que ser lembrada, principalmente quando nós vamos levar em consideração a contenção da fertilidade. Nós vamos estar perdendo a melhor qualidade de pessoas, do ponto de vista mesmo orgânico, se nós estivermos fazendo uma anticoncepção num período inicial, que é o período mais valioso da produção de óvulos pela mulher. Passa o próximo. Então, nesta ética da reprodução, a gente se atrapalha fortemente, se atrapalha pela pressão da anticoncepção, da questão da anticoncepção, e se atrapalha mais ainda quando se pensa nas outras questões que estão relacionadas com a reprodução. E aí nós vamos passar alguns pontos, pode passando o próximo, que são avanços da medicina que acabam levando uma pressão, um avanço da tecnologia, que fazem uma pressão e levam a uma desvalorização da vida humana e fazendo do ser humano um objeto do desejo e não um ser gerado pelo ato de capacidade reprodutiva natural daquele casal. Esses períodos da medicina, na realidade, a gente tem que lembrar
o período que era mágico, o período da Grécia, onde viveu Hipócrates, depois aqueles períodos da ciência, do grande avanço da ciência, onde existiu, por exemplo, Mendel, que estudou as leis da genética que valem até hoje. Passa ao próximo. E aí nós temos o período, esse período logo depois da Segunda Grande Guerra até os anos 60, onde começam o uso dos anticoncepcionais. Então, nessa situação, neste ambiente, começa a revolução procriativa. E nessa condição da revolução procriativa é que a gente se insere evoluindo, trabalhando como médico e enfrentando a pressão, a criação do dilema bioético da reprodução. Tá bem, já vai terminar. Passa ao próximo. A seguir desse início, que é o grande estouro da revolução procriativa, nós temos a medicina que é chamada racional. O André Marcelo, hoje de manhã, falou a questão que a bioética personalista, ela valoriza a dignidade humana e se conserva racional. A medicina racional traz para o contexto da vivência médica na área da reprodução, ela traz alguns avanços que colocam em xeque o valor, colocam em xeque algumas vezes o valor da pessoa que está sendo gerada e principalmente em função dos meios aqui falados que são da imagem. Parece que o homem, no momento em que ele visualiza alguma coisa, na hora que ele visualiza melhor pelo ultrassom o embrião, e visualiza aquele embrião com alguma patologia, ele transforma aquele momento num momento de possibilidade total de dispensar, de descartar. Então, o ultrassom, com os avanços que permitiram maravilhas no diagnóstico de doenças, trouxe também para a medicina reprodutiva esse fato terrível, que é o de excluir pessoas que tenham embriões que tenham, ou fetos que tenham problemas, que possivelmente trarão problemas durante a vida. Então, dessa forma, pode passando, evoluindo ainda nesse processo dos anos 70 em diante, surge a questão da pílula da reprodução assistida. Essa menina, a Louise Brown, nasce em 1978 e é um bebê feito na proveta. Ela dispensou, o cientista pôde fazer o bebê em laboratório. E com isso deu para o momento da ciência uma competência de geração, como o Valdir colocou, a reprodução assistida tira a possibilidade de criar, de gerar o fruto pelo amor. Então, tira de todo e interfere na vida de uma criança, produz uma criança sem a interferência dos pais. Essa introdução que é prejudicial em si e que é negada desde o seu início pelos documentos da igreja, o que tem de mais incrível é que ela traz um malefício, que é uma possibilidade de dispor do material. A venda, a comercialização do material. Então, o material que é gerado em clínicas de reprodução, passa ao próximo,
O material que é, pode passando, pode passar, só mais um. Isto, o material que é gerado nas clínicas de reprodução acaba sendo excedente, porque não dá, há uma produção além da covulatória das mulheres, e esse excedente é guardado, e é guardado de forma, como vocês veem aí, congelado. Esse material forçou o mundo científico a fazer a campanha para o uso das células tronco-embrionárias, porque ele está fazendo os interessados, inicialmente, que guardam esse material, gastar muito dinheiro, porque conservar esse material, que não pode ser, por lei, não pode ser descartado, tem que ser utilizado de alguma forma. E essa utilização pode trazer um comércio, e é esse comércio com essas células que move as discussões de hoje, e inclusive o material que foi apresentado muito bem pela doutora Cláudia, que trabalha com células tronco não embrionárias, que é a única condição em que a pesquisa avança, porque o trabalho com células embrionárias, células tronco embrionárias, até hoje não tem, mesmo entre aqueles que o fazem, não tem nenhum resultado positivo. Passa os próximos, vai passando. Aqui, com relação ao diapositivo anterior, também a questão da reprodução traz uma naturalidade para uma condição que é a redução embrionária. Aqui é uma fotografia, faz parte de um filme, onde se mostra que essas vesículas aqui, todas elas contêm um embriãozinho, cada uma delas implantados por fertilização artificial no útero da mulher, e há uma possibilidade de redução. Esse filme mostrava a redução embrionária, que é simplesmente escolher um daqueles, o menorzinho, que pular menos, e ele é eliminado como se fosse redução embrionária, que na realidade é um aborto assistido pelo ultrassom. Pode passar adiante. As células tronco eu já falei. Pode passar. O uso das células tronco nesse apelo emocional que hoje se falou, o apelo emocional de dizer que só a célula tronco vai trazer alívio para uma pessoa doente, como é o caso aqui, a expectativa de cura dessa criança com anemia falciforme, quando na realidade esse fato tem que ser pensado como alguma coisa que é a utilização de um embrião aqui presente para tratar uma outra criança. Então, uma utilização, o máximo do utilitarismo que nós chegamos atualmente. Passa aos últimos agora. As inúmeras crianças que eu costumo colocar como em vias de extinção, aquelas que têm doenças, as com síndrome de Down, com hemofilia, com fibrose cística, malformação de tubo neural, talassemia ou falcemia, e também, hoje em dia, a escolha de criança com o aspecto que eu iniciei a aula, uma cor azul, dos olhos, ou de um sexo que eu prefira, um sexo que seja o sexo masculino, de preferência. Quero só ter homens, filhos homens, a partir de agora. Passa ao próximo. Algumas crianças, eu mostrei aqui, essas são duas gêmeazinhas, que são pacientes que a gente tem há bastante tempo, é de arquivo histórico. Essa tem uma síndrome e a irmãzinha não tem. São gêmeas discordantes para a síndrome. Então, você imagina que essa estaria bem, viva hoje, e a outra teria sido abortada. Passa o próximo. Enfim, pode passando. Aqui a gente poderia progredir e lembrar
principalmente que nessa situação de hoje, o que existe em questão de reprodução é bastante de pressão social. A pressão familiar, a pressão do trabalho, que faz com que as pessoas façam aquilo que é mandado na mídia, ou predomina na mídia, ou no grupo social. Isso é válido para tudo, válido para a educação de adolescente também. Mas a pressão social é muito forte e acaba fazendo com que algumas pessoas se sintam inferiorizadas, por exemplo, por não terem filhos, quando a maioria das famílias e a própria igreja coloca muitas pessoas, apoio para as famílias com filhos. E talvez a gente tenha que pensar um pouco mais naquelas pessoas que ainda não conseguiram ter filhos. E aí eu gostaria de fazer um toque positivo, que eu não tinha colocado aqui, que a própria questão do planejamento familiar com método natural é uma possibilidade muito importante, quando bem utilizada, para fazer com que um casal aparentemente estéril, sem capacidade de reproduzir, possa conseguir a reprodução. E passa ao próximo. Eu queria terminar o próximo com alguma coisa que podia ser uma homenagem à minha colega de mesa, a doutora Elizabeth, tocando piano, e ler esse trecho para vocês da Carta do Papa João Paulo II às mulheres, que diz muito respeito a isso. Na realidade, esses documentos que vêm desde o documento do Paulo VI, até quando começam as manifestações e os documentos do João Paulo II e também agora ultimamente da beleza e da racionalidade dos documentos de Bento XVI, que fazem com que o profissional que está nesta pressão da sociedade possa sentir um apoio na sua busca de manutenção para a dignidade humana. Então, eu vou ler isso aqui, porque eu acho muito lindo. Que na sua reciprocidade esponsal e fecunda, na sua tarefa comum de dominar e submeter a terra, a mulher e o homem não refletem uma igualdade estática e niveladora, mas tampouco comportam uma diferença abissal e inexoravelmente conflituosa. A sua relação mais natural, conforme o desígnio de Deus, é a unidualidade dos dons, dos dois, ou seja, uma unidualidade relacional que permite a cada um sentir a relação interpessoal e recíproca como um dom enriquecedor e responsabilizador. Obrigada.